Olha só, gente, estamos chegando à Rede Brasil de televisão para ter mais uma Não, quer dizer, para apresentar o programa de Papo em Dia, né? E, aliás, de Papo em Dia foi a Gisele que apresentou. Pô, essa é uma... Vocês me fazem ouvir essas coisas? Bom, deixa para lá. É De Papo pro Ar, né? Esse programa que sempre traz personalidades aqui que podem dar lições para a gente, lições de talento, lições de superação, lições de sucesso, né? Lições de vida, de personalidade. E hoje não é diferente, pelo contrário, é com muita alegria que eu trago aqui um cara que, se ele não for uma lição de superação e de sucesso, né, na vida, eu não sei quem é, né? Como eu já anunciei durante o programa da Gisele, é o Rogerinho R9, que está aqui com a gente e com quem nós vamos conversar. Tudo bem, Rogerinho? Ô, Décio, muito obrigado pelo convite. Obrigado você de ter vindo, pô. Tá aqui, contar um pouquinho da minha história, de superação. Parabéns pelo programa. E uma honra, né? Pô, te conhecer aqui a honra e ter é minha. Essa oportunidade de falar um pouquinho mais. Que bom, que bom. Bom, a história do Rogerinho, muita gente já conhece, né? Ele nasceu com um problema sério, ele nasceu sem a perna esquerda, é isso mesmo, Rogério? Eu nasci, na verdade, com a má formação congênita, má formação. Né? Que aí eu não tive a perna esquerda, né? Tive uma infância muito difícil naquela época, onde eu nasci, né? Mas, graças a Deus, aos meus pais, né? O ensinamento que eu tive com ele e a vontade do meu pai e minha mãe que eu vivesse com uma criança normal, né? Quando eu falo o termo normal, Décio, uma criança sem nenhuma tipo de deficiência, né? Sim. Isso me fez de estar aqui sentado com você hoje. Eu acho que com a força de vontade que você demonstrou ter durante esses anos, com essa dedicação, a garra que você tem, você estaria aqui sentado de qualquer forma. Não fosse por esse problema que você... Olha, você com o Falcão aqui, né? O Falcão, o maior jogador de futebol de salão do mundo, né? Exatamente. E aí com o Rogerinho... Ronaldinho Gaúcho. Com o Ronaldinho Gaúcho, para mim, depois de Pelé, o maior craque que eu já vi na minha vida. O que ele faz, ninguém faz, né? Enfim, o que eu fico admirado em você é esse teu entusiasmo. E você acabou de dizer um dos componentes mais importantes da receita. O apoio materno e paterno que você recebeu, o encorajamento, a valentia, né? Valentia não é um termo negativo, pelo contrário, é um termo muito positivo. Quando você recebe um estímulo de valentia, você vai à luta, seja como for, né, Rogério? Com certeza, eu acho que na minha infância o diferencial, lógico, com que você me disse todas essas palavras, né, fez com que eu encarasse a vida de uma maneira normal. O que me fez assim um diferencial era que eu queria viver como uma criança normal. Eu tive muito problema de preconceito naquela época. Claro. Hoje em dia nós também temos, né? Sim. Mas naquela época era muito maior. E o que me fortalecia bastante era que a minha mãe e meu pai diziam assim: olha, filho, você é uma criança normal. As pessoas que te veem não sabem disso. Então, assim, né, tinha momentos, lógico, que dava vontade de ficar só chorando, ficar em casa se remoendo, mas daí, na mesma hora, vinha a minha mãe falando que você não era assim, que você era uma criança normal. Aí eu fui para a escola como uma criança normal, né? Que toda criança tem que estudar, e meu pai sempre queria que eu estudasse. E o problema maior que eu tive é que a escola não queria me aceitar naquela época. Uai, por quê? Porque era próximo de casa, não dava nem 7 minutos, né? Só que, assim, o nível das salas de aula era no nível da rua. Só que na hora do intervalo tinha que descer 2 lances de escadas. Ai. E aí, quando meu pai fez a minha matrícula, o diretor disse: não, aqui a gente não consegue receber ele, né? Isso eu fiquei sabendo anos depois, né? Porque tinha esses lances de escadas e o diretor tinha medo que eu descesse essas escadas. Mas para mim, Décio, eu comecei a andar com 5 anos de idade. Sim. Até os 5 anos de idade, eu não tinha nenhum par de muleta, não tinha nada, então eu vivia no colo de um de outro. Claro. Aos 5 anos de idade, eu ganhei um par de muletas. E ali foi minha independência. Então eu ia pra rua brincar, jogava bola já, naquela época, já na rua, entendeu? Tinha os momentos de frustrações, tinha. E aos 7 anos eu fui pra escola. Então, para mim, era normal descer umas escadas. Não tinha
nenhum preconceito, não tinha nenhuma, assim, barreira, né? E aí meu pai teve que travar uma briga ali, teve que assinar um termo de responsabilidade. Olha só. E aí eu estudei naquela escola, da primeira série ao terceiro colegial, nunca caí. Que Nem maravilha. jogando bola lá na hora do intervalo, nunca caí. Demais, então, Rogério. Isso foi muito bom para mim. Então, assim, tinha, lógico, as crianças começaram ali a ter uma amizade e já não tinham mais aquele preconceito. Ou seja, foi vitória em cima de vitória. E aí eu fui crescendo. E aí eu entrei numa escolinha de futebol, que também não tinha nenhum deficiente. E não queria te aceitar. Não, esse já foi diferente. O professor me olhou na rua lá, jogando bola, me fez o convite. Você não quer participar de uma escolinha de Jura? futebol? Sim, ele já fez a primeira época assim, que eu fui incluído, assim, realmente. E aí eu fiquei muito feliz, porque ele levou mais alguns alunos, né, que jogavam bola comigo. Só que eu cheguei lá, já foi diferente, o olhar já foi diferente, porque ele preparou o terreno. Ele chegou lá para os alunos e contou quem eu era. E quando eu cheguei lá, foi tudo numa boa. Até achei Ele te estranho. incluiu, né? Isso. Que coisa. Hoje eu ando na minha cidade lá, porque eu fiquei nessa escolinha quase 8 anos, né? Você é de onde, desculpe? Mogi das Cruzes. Ah, de Mogi das Cruzes. É. E é engraçado que eu ando, né, na cidade lá e o pessoal fala: meu, joguei bola com você lá no Campestre. Meu, você já jogava muito. Meu, pô, às vezes eu queria te derrubar lá. Eu falei: graças a Deus você não me derrubou, né? Porque senão eu ia pegar um trauma, né? Então, assim, a minha infância foi muito boa. Só que naquela época eu não sabia nada do mundo da pessoa com deficiência. Esse universo eu não sabia nada. Eu vivia naquele meu mundo. Tipo, ir para a escola, 2 vezes na semana treinava, né? Aí também, no começo, também tive uma decepção que eu não podia jogar os campeonatos por ser deficiente. E aí ele teve outra ideia. Ele chamou algumas escolinhas e fez um campeonato inclusivo, onde eu jogava com pessoas que não tinham nenhuma deficiência. Olha. Por isso que você me vê jogando aí com os famosos aí. Tô vendo aí, pomba, tô admirado, né? Então, assim, isso foi bacana. Porque o meu time treinava, a gente treinava e os caras me conheciam. E aí eu lembro até hoje, o primeiro dia que eu fui jogar esse campeonato, o time adversário ficou olhando, tinha acho que 13 anos. Imagine dessa, um deficiente jogando, o adversário olhando. Então, eu acho que na cabeça das crianças lá, e aí, o que a gente vai fazer, meu? Vai derrubar o deficiente, pô, o cara de muleta e tal. Vamos dar um carrinho nele. Isso, pô. Então, assim, ficava aquele monte de expectativa. Mas para mim, eu tava feliz, porque eu tava jogando um campeonato. E meu time tocava bola. E aí os caras me marcavam e eu fazia gol. E tem outra, né, Rogerinho? Vamos falar a verdade. Enquanto os caras paravam e diziam o que nós podemos e o que nós não podemos fazer com ele, você fazia gol, né? Exatamente. O cara fica em dúvida e eu ele... ia lá, fazia. E aí, um belo dia, eu descobri o esporte para pessoa com deficiência. Isso eu já tinha 20 anos de idade. E aí, o professor Ronaldo, deve estar nos assistindo aqui agora, né? E ele me fez um convite para participar do futebol de amputados, que é a minha modalidade. E eu falei: futebol de amputados, né? O que é isso? E ele me explicou, são pessoas que eram amputadas, né? No meu caso de nascença, mas pessoas que perderam uma perna. Sim. Outras perderam um membro, o braço, que pode ser goleiro. E tem campeonato brasileiro e tem seleção brasileira. Olha. Aí ele me descobri. Ali eu falei: não, Décio, eu quero chegar nessa seleção brasileira. Claro. Entrei no projeto dele, 6 meses depois fui até o Rio de Janeiro e lá eu reencontrei. Lá, Décio, veio uma cena assim na minha memória de todo o preconceito que eu passei. De ver pessoas amputadas, de ver pessoas que tinham uma vida normal e através de um acidente de trânsito perderam uma perna, outro nasceu com uma deficiência, sabe? E eu comecei a entender. E aí demorou muito, demorei 8 anos para chegar na seleção brasileira. Cheguei na seleção brasileira, fui campeão e artilheiro. Nesses 8 anos, que foi 2001 até 2009, eu entendi o que era ser deficiente, quais eram as dificuldades da pessoa com deficiência de voltarem para a sociedade, por que não tinha visibilidade, e aí eu montei um projeto social. Você montou o seu próprio projeto social? Exatamente. Que por quê? coisa. Eu me senti realizado, passou um filme na cabeça de todo o preconceito que eu passei, consegui chegar na seleção brasileira, fui campeão, pô, feliz pra caramba. Mas nesses 8 anos eu comecei a conviver com pessoas de outros estados e saber que a dificuldade era a mesma. Não tinha apoio, a grande maioria estava dentro de casa, porque você sai hoje para trabalhar, né? A gente veio aqui todo feliz e tal, por uma fatalidade, a gente acontece alguma coisa, né? Não é? A gente vê aí que por momentos a gente fica triste, decepcionado com a vida por algumas situações. Imagine alguém que perdeu um membro. E eu falei: poxa, eu preciso montar um projeto social, a minha cidade é grande, a minha cidade é próxima de São Paulo. Sim, é bem próxima. Quantas pessoas que a gente pode mudar a vida? E aí eu comecei o desafio. Qual que foi o desafio? De tirar as pessoas de dentro de casa. Porque não tinha informação. Não tinha, né? Rede Brasil, que hoje está passando aí, que tenho certeza que muitas pessoas estão nos assistindo agora nesse momento, que pode voltar para o esporte. E o esporte é um meio de voltar para a sociedade. E aí eu comecei
a conhecer um cara aqui, ó, tem um deficiente em tal bar. E aí eu ia lá. Chegava lá e falava. Você fazia a cabeça dos caras? Fazia, levava as fotinhas. Falei, meu, você não quer participar? Só que é o seguinte, meu projeto é diferente. Não é só jogar bola. Pô, vou te ajudar. Vou te dar um par de muleta novo. Ô, você gosta de estudar? Vamos fazer uma parceria com a faculdade. Vamos fazer uma academia. E aí, às vezes vinha o pai ou a mãe, né? Ou às vezes a esposa. Não, meu marido não sai de casa faz 6 meses. Falei, por quê? Porque as pessoas apontam um dedo. Pois é. Né? E isso chocava, sabe? Eu entro no ônibus, parece que é assalto. Eu falei, por quê? Todo mundo quer levantar assim para sentar. E aí eu comecei a ir lá e conversar, dar estrutura, não tinha dinheiro, não tinha apoio nem nada, né? Porque se a gente vai falar de esporte para o Brasil, para deficiente físico, são poucos que vivem do esporte, mas eu dava o quê? A oportunidade de recomeçar. Na verdade, né, Rogerinho, isso que eu vou falar agora é uma coisa que eu sinto. Então eu vou falar, mas na verdade todo mundo sabe isso que eu vou falar, não é novidade para ninguém. Quando você tem uma deficiência, quando você tem a falta de um membro, quando você tem um problema muito sério, seja ele no sistema nervoso central, uma doença autoimune, alguma coisa assim muito grave, né, e tal. O teu caso, claro que é grave, cara, você não tem um membro inferior, né? É complicado para a pessoa vencer. Agora, esse é o problema aparente, né? Enquanto a gente conhece milhares, milhões, né, de brasileiros e de seres no mundo inteiro que são muito mais aleijados, mas muito mais aleijados e perigosos moralmente do que essas pessoas que você vê usando muletas ou usando membros artificiais ou fazendo um tratamento para ter um nível de atenção maior, um nível de compreensão melhor, né? Ou para se livrar de uma doença autoimune. O caso do Rogerinho foi adaptar o seu corpo para o que ele queria. Agora, essa gente que já caiu nessa de ser aleijado moral, esses não têm mais salvação, viu? Entrega. Né? Eu não sei se você concorda comigo, mas concordo, com certeza. Tem muita assim gente que utiliza uma muleta para ter uma desculpa, né? Esse é o pior aleijão. De enfrentar as coisas, enfrentar a sociedade, enfrentar o problema. Eu tive vários momentos que, tipo assim, pô, vou desistir não vou desistir não. Eu quero estudar, hoje eu sou formado, eu tenho 3 filhos, trabalho, né? Então, assim, no momento que eu montei esse projeto, foi para quê? Para transformar vidas. E transformou, né? Transformei centenas de vidas. Você tem 3 filhos? Tenho 3 filhos, olha, né? Graças a Deus. E algum deles é futebolista? Cara, o mais velho tentou, mas hoje é professor de educação física, né? Não deu certo. Tô apostando no menorzinho, de 10 anos. Ah, é? Tem jeito? Tem jeito. Canhoto. Eu não entendi, mas eu não tenho a esquerda, né? Ele é canhoto. Eu acho que o que é bom nele, o que é bom na minha direita foi na esquerda dele, né? Ele é canhotinho. Mas eu estava dando uma olhada aqui na minha ficha. Você, além... Quer dizer, não é que você joga bola bem. Você é um cara que alcançou a seleção brasileira pela tua dedicação, pela tua força de vontade. Não, você é bom pra caramba. Pô, esse cara é simplesmente recordista de gols na seleção. Ele tem, na seleção e no Corinthians, né, que você joga, ele tem 600 gols marcados. O Pelé fez 1000, né, e foi aquela coisa internacional. Ele tem 600 gols marcados, é isso, Rogério? É isso mesmo, são 20 anos de carreira, né? São 630 gols 630. Na minha modalidade, né? Meu esporte é futebol de amputados, modalidade society, então, assim, sempre faz 4, 5 gols por jogo. E eu sempre fui um cara dedicado, eu sou um atleta. Imagina. Né? Assim, de chegar cedo, de treinar, de dedicar, de estar ali. Esse lado paralelo que eu falei para você, não foi oportunidade, foi necessidade. De entender a situação da pessoa com deficiência, sabe? Então, assim, e aí eu vi que não tinha uma pessoa ali para gerir, um gestor. Então, eu sempre fui esse lado de ser um líder, de ser gestor, de fazer as coisas acontecerem. E aí eu falei, pô, eu quero fazer dentro de campo, mas eu também quero fazer bonito fora de campo. Nossa. Então, dentro de campo é o que você viu aqui, jogando com os craques, né? Hoje tem a oportunidade de rodar o Brasil, aí até o mundo fazendo o que eu gosto, que é jogar o futebol com o Jogo das Estrelas, fazendo eventos beneficentes, sabe? E mostrando que eu tô de igual para igual. Claro. Que eu tô com você lá, independente que eu tenho uma muleta, mas o passe é
é bom, a finalização é qualificada, sabe? Então, assim, o desempenho físico... Para fazer 600, eu imagino que ele seja muito bom de bola. Olha, você não sai daí, porque a gente vai para um rápido intervalo, é lá e cá, e o Rogério vai contar para a gente muito, mas muito mais do que ele já contou até agora. Tem surpresa que não acaba mais. Já, aguenta aí.